Pessoal, nesse editorial nós vamos ter que falar um pouco do Milei. Não especificamente do Milei. Nós vamos falar da posse do Milei, que pode se tornar, sem sombra de dúvidas, um evento da direita da América do Sul? Não, da América Mundial, da direita. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Você sabe que o Milei ganhou as eleições na Argentina, bateu aquela invejinha dos brasileiros em relação à Argentina, e aí a esquerda, eu já até tratei desse assunto, começou a falar: Milei é louco, o cara que não tem condição para nada, o maluco que não vai resolver nada. E aí o cara entrou com um ar ponderado, mostrou que não era nada daquilo que a imprensa, ou melhor, que Lula e o PT e os marqueteiros do Lula e o PT estavam pintando do Milei. O primeiro passo foi esse aqui, eu já citei essa matéria com vocês. O Milei fez acenos a Zelensky e ofereceu a Argentina como sede de uma reunião de paz sobre a Ucrânia. E aí vem no mesmo momento, tá? Esse anúncio foi feito pela Diana Mondino, que é assessora de política externa do partido do Milei e provavelmente vai ser a chanceler da Argentina. Vem num momento em que o Putin fala: cara, já estou começando a ficar cansado da guerra. Então, o Milei sente esse momento e fala: olha, Zelensky, Putin, vocês querem um espaço que é totalmente avesso a essa situação aqui para vocês poderem conversar? Estamos aqui. Se vocês quiserem conversar sobre paz, não sou o Lula que vai te oferecer uma mesa de boteco e uma cervejinha, não, mas aqui tem um espaço de paz para vocês discutirem aqui e acabar com o problema da guerra da Ucrânia. Pois é, isso aí está deixando a esquerda preocupada, porque é a direita com o discurso que a esquerda falou que ia fazer. Só que isso aí eu já falei para vocês no outro editorial. O que eu quero falar é sobre a posse do Milei. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria que foi publicada no Conexão Política. Penha, Milei, Trump, Lacalle Pou e Bolsonaro. Posse na Argentina reunirá a nata da direita mundial. Desde o último domingo, quando Javier Milei foi oficialmente declarado vencedor das eleições presidenciais da Argentina, o tema tem dominado as discussões do segmento político no Twitter. Na plataforma do Elon Musk, inclusive o próprio Elon Musk parabenizou, quem sabe até aparece lá, o assunto ultrapassou milhões de interações, consolidando-se como um dos mais comentados. A ascensão de Milei ao mais alto cargo na Argentina marca uma guinada à direita no pleito desse ano, representado não apenas a derrota do Sérgio Massa, mas um revés histórico contra a extrema-esquerda argentina, que por quase 3 décadas lidera o país. Ou seja, foi um símbolo para o mundo. Olha, por mais que o seu país esteja entrelaçado na esquerda, ainda há esperança de que a direita possa surgir aí. E aí, nesse simbolismo, líderes importantes da direita, Uruguai, Paraguai, o Trump, o Bolsonaro, estarão lá. Então, isso é um assunto do momento. Donald Trump confirma presença na posse do Javier Milei. Essa matéria foi divulgada no R7. Também teve outro nome que confirmou que vai: Bolsonaro. E aí nós precisamos fazer um adendo. Trump e Bolsonaro. 2 nomes que não são presidentes, mas são autoridades da direita. Com Bolsonaro, governadores dos estados com maiores PIBs do Brasil vão à posse de Milei, ou seja, dialoguem os governadores diretamente com Milei, não precisam do Lula. E aí, você acha que o Lula vai aparecer no meio dessa posse do Milei? De forma alguma. Mas de todos os nomes, o mais importante aqui não é Bolsonaro, não é Trump, não é Lacalle Pou, não é o Penha. Não, ele vem da América Central. Olha só quem vai estar lá. Pois é, Nayib
Bukele, o fenômeno de El Salvador. Ele confirmou que vai estar na posse de Javier Milei, está ansioso para conhecer Bolsonaro, conhecer Trump e conhecer vários líderes da direita mundial. E por que eu falo Bolsonaro hoje como uma figura que pode ser reconhecida como uma liderança da direita mundial? Olha essa última matéria aqui. Bolsonaro supera Trump, Milei e outros líderes conservadores em engajamento nas redes sociais. Um dos povos mais engajados à direita, com um discurso mais engajado com o presidente, quer você goste do Bolsonaro, quer não goste, é o Bolsonaro. É o líder mais engajado nas redes sociais de direita do mundo. Pois é. Você acha que a esquerda está gostando dessas informações? Não está, não. E aí, vem um ponto agora específico. Matéria que eu ia tratar no último editorial e vou deixar para esse. Lula, como é que tá? Lula veio com um discurso de é pela democracia, o amor voltou, a queimada, as queimadas vão acabar, o meio ambiente vai estar protegido, e tudo que Lula prometeu foi o revés, foi o inverso. A guerra da Ucrânia não acabou com a cervejinha numa mesa de boteco. Veio, estourou a guerra de Israel e Hamas. Adivinha de que lado que o Lula ficou? De Israel é que não ficou. Bate em Israel o tempo todo. E isso foi só queimando a imagem do Lula. A Gisele Bündchen já questionou o Lula. E aí, Lula? E as queimadas que estão batendo recorde aí no Brasil? O DJ lá, o Alok, também já bateu. Oh, e aí? Daqui a pouco acabou o amor. E aí, até os artistas vão começar a perguntar: e aí, Lula? Você prometeu? Cadê? Pois é. Mas o pior problema do Lula. E aí, teve uma reunião vazada do responsável pelos assuntos internacionais do Lula, que eles não queriam que vazasse. Um assunto que vai dar muito, mas muito problema. O assessor do Lula, o Celso Amorim, encontrou com Maduro em Caracas. O assessor especial de Lula, Celso Amorim, se encontrou na quarta-feira com o ditador socialista da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro aconteceu em Caracas para falar dos conflitos venezuelanos com a Guiana. De acordo com a CNN Brasil, o governo Lula vê com apreensão a possibilidade de uma guerra no quintal do Brasil e a instabilidade que um conflito armado pode causar ao continente. Você tem noção do quanto isso vai pegar mal para o Lula? A imagem do Lula, se já é que pode ficar pior, vai ficar na lama, pior ainda. Por quê? Porque Lula traz o ditador Nicolás Maduro aqui para o Brasil com honras de chefe de Estado, trata ele como um irmão. Pois é, e agora o cara, na boca do gol aqui do Brasil, na porta do Brasil, quer declarar guerra à Guiana, um outro país vizinho. Só que tem um detalhe, a Guiana é um país totalmente democrático. É um país que, embora pequeno, pouca aplicação, pouca atuação econômica, mas é reconhecido como democrático pela União Europeia e por vários países democráticos pelo mundo. E aí seria um reconhecidamente ditador, aliado do Lula, atacando um país democrático aqui no quintal de casa. Pois é, Lula está desesperado e a esquerda está desesperada com essa possibilidade. Não à toa o Celso Amorim foi lá. Quero falar de outro assunto agora com vocês, um assunto internacional, né? Essa matéria do jornal Observador, não sei se você sabe o que aconteceu em Dublin, tá? Dublin está tendo violentas manifestações, uma cidade na Irlanda, e aí o povo está revoltado, partiu para cima, partiu para a quebradeira, porque a situação lá está caótica. O que aconteceu? Um maluco com uma faca foi de frente a uma creche, uma escola, e começou a atacar pessoas, esfaquear pessoas. A princípio, o governo não quis alarmar a população dizendo que isso seria um ataque terrorista. Tá? Mas, todavia, há a suspeita sim de que seja
um maluco aí que adepto ao terrorismo. E aí o que chama atenção nessa situação? A população revoltou. Ou seja, a escalada do terror está ganhando uma visão maior no mundo. E aí tem um detalhe que liga o Brasil aqui. Saiu um herói no meio dessa história. O cara que pegou a faca e saiu esfaqueando todo mundo, ele foi parado. Parado por um brasileiro. Um carioca do Rio. Tirou o capacete e chapou o capacete na cabeça do terrorista, do criminoso. Tirei o capacete e dei na cabeça dele. Diz Carioca que parou o ataque a crianças em Dublin. Carioca, de 43 anos, foi responsável por conter o homem que esfaqueou 3 crianças e 2 adultos na porta de uma escola nessa quinta. A menina de 5 anos está na emergência após sofrer ferimentos graves pelo esfaqueamento. Os ferimentos das outras crianças são leves, uma até já recebeu alta, graças a Deus. Mas isso aí está sendo discutido em vários jornais por aí. E eu quis trazer para vocês esse caso aqui. Parabéns a esse herói brasileiro que conseguiu parar esse terrorista lá. E aí, eu reitero, não podemos ser coniventes com ataques terroristas e com pessoas desse nível. Tá? Vamos falar agora da briga, do assunto da nossa novela mexicana, a briga entre STF e Congresso. A coisa ficou tão complicada que teve um evento em São Paulo. E aí, ministros do STF não quiseram ir. Por quê? Pacheco estava lá. Em meio à crise da PEC, ministros do STF faltam a evento com Pacheco. Os ministros Cristiano Zanin e Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, e o vice-presidente Geraldo Alckmin não compareceram em um evento no qual seriam homenageados nessa sexta-feira em São Paulo, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outras autoridades. Nitidamente, isso aí pegou mal. Nitidamente, o Rodrigo Pacheco já percebeu que entre o STF e o governo, ele já é uma persona não grata, né? Ou seja, o pessoal tá pé da vida e aí o Rodrigo Pacheco pode sofrer retaliações por causa disso tudo. Mas já tem uma ala aí que já está falando em ação do Rodrigo Pacheco e impeachment do Alexandre de Moraes. Matéria do Hora Brasília. O STF já se prepara para blindar Moraes contra pedido de impeachment, diz colunista do O Globo. O Supremo Tribunal Federal está se mobilizando para proteger o ministro Alexandre de Moraes frente a possíveis pedidos de impeachment, em meio à crescente tensão entre o Senado e o STF. Segundo discussões internas da Corte, há mais de 50 pedidos de impeachment dos magistrados da Corte atualmente parados com Moraes sendo o principal alvo. E aí, a matéria do Globo, do qual serviu de base para essa matéria do Hora Brasília, disse que se houver um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, o STF vai declarar isso inconstitucional, para que o Congresso vai aceitar. Então, a grande questão é, esse racha que o Pacheco criou mostrou uma fragilidade do STF que o STF não queria demonstrar. Então, o Pacheco peitou o STF. O povo está peitando. A oposição está escolhendo assinatura, pedindo CPI da Lava Toga, está pedindo também impeachment do Alexandre de Moraes. As assinaturas estão lá, é só o Pacheco falar. Eu coloco em votação. Presta atenção, o Senado, que é a casa que caça ministros, votou contra o STF 52-18. 52 senadores, até do PT, falou, não, chega do STF. Está indo longe demais. Então, mostrou uma vulnerabilidade do STF que antes ele não acreditava que tinha. E aí, adivinha quem resolveu aparecer agora? A OAB. A OAB também só estava com medo, mas resolveu se manifestar. Em resposta a Moraes, a OAB pede fim das violações de direitos. A entidade publicou uma nota após o ministro negar sustentação oral de advogado no TSE. Eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Só que agora a nota, ela veio com um teor de, olha, para de cometer abusos. Ou seja, está tendo abusos. Tanto é que eu trouxe aqui, para que vocês possam ouvir, se era antenado, a fala do presidente nacional da OAB.
A Ordem dos Advogados do Brasil busca, por meio de ações e do diálogo, o fim das violações de direitos dos cidadãos representados pela advocacia. Inúmeras foram as conquistas legislativas alcançadas pela atual gestão da OAB Nacional, inclusive quanto à necessidade de sustentação oral. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas, ocasionando a violação da ampla defesa em diversos casos, com a supressão das manifestações verbais do profissional da advocacia. Resumindo, o que ele quis dizer é, olha, o STF não está respeitando o direito de defesa e o contraditório, está desrespeitando a Constituição. Falou com o juridiquês dele. Mas a realidade é essa, foi isso que ele falou. Ou seja, você vê que entidades que antes temiam demais, nossa, eu não posso falar do STF, eu não posso fazer nada em relação ao STF, está começando a colocar as manguinhas de fora. E aí, a imprensa está pondo as manguinhas de fora. E aí, a grande questão é que o jogo começou a virar. Começou a virar. E aí, olha só, vamos lembrar de um caso, já que nós comentamos Alexandre de Moraes aqui, olha essa matéria do Vista Pátria aqui. O Ministério Público Federal pediu novamente ao STF que forneça o vídeo da suposta agressão contra Moraes. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Tá? Você lembra do caso da suposta agressão contra o Moraes e esse vídeo desapareceu, o próprio STF não está deixando que esse vídeo venha à tona. Então, olha a sequência de ações, de situações que vem desestruturando o STF até diante da opinião pública. A morte do Clezão, do Clezão, perdão. A morte do Clezão. Depois veio a PEC e a votação pelo Pacheco. O Lira se manifestou para o Globo e falou, não, eu não vou colocar o meu na reta para salvar o STF. Então parece que a coisa vai chegar mais longe ali no STF. Os líderes do Lula, e foi caracterizado como traição, votaram contra o STF. A imprensa inteira demonstrou, não, o STF está desesperado, ligando para todo mundo, eles viram que vai chegar nele. Vai chegar neles. E agora a PGR fala, não, vamos acabar de desmoralizar o Moraes. Eu quero as imagens. Se não tiver ataque e agressão, nós vamos desmoralizá-lo, colocá-lo como mentiroso. Então a coisa está ficando cada vez mais complicada. O cenário político hoje está muito, muito complicado. Tá complicando para o STF. Parece que ao final do ano deu uma guinada onde a oposição está tendo pontos a comemorar. Vocês conseguem entender isso? Beleza. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, esse editorial não vai ficar tão longo, prometo. Vai lá, uma matéria da Folha de São Paulo. E aqui, agora eu saio do STF e vou para o governo Lula. Folha de São Paulo. E aí, essa matéria vocês já estão sabendo. Mas a importância dela, de quem publicou, é que nós vamos comentar. Sob Lula, estatais federais voltam a ter déficit. Depois de anos de ajustes e superávites, o conjunto das empresas estatais federais voltará ao vermelho neste primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a projeção oficial. De acordo com o boletim trimestral de avaliação orçamentária divulgado nesta quarta-feira, as estatais deverão fechar o ano com déficit primário de receitas menos despesa, excluindo juros, de 4,5 bilhões. Você não precisa entender os dados técnicos daqui, tá? Deixa que isso aí depois eu te explico com calma. Você só precisa entender uma coisa aqui. É a Folha de São Paulo. A Folha, sabe? Do grande consórcio, da mídia. Falando, gente, putz, foi um erro grande demais colocar o Lula. Olha o que está acontecendo com as estatais. Aquilo que todo mundo alertou, que a direita esbravejou, nós vamos ter que assumir que está acontecendo. Vai arrebentar as estatais. Voltou o governo Lula, que a gente já conhecia. Uma tragédia na economia. É assim que eu vejo a Folha bater e colocar essa matéria. Sob Lula, estatais voltam a ter déficit. Eu não preciso nem falar muito. Só o título já diz tudo. Sob Lula, meu amigo, o Brasil está indo pro buraco. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. É isso que eu senti nessa matéria do Globo, aqui, da Folha de São Paulo aqui. E se escancarou de uma vez por todas, sabe,
a fraqueza econômica do governo Lula. E aí mostra que a imprensa não está tão alinhada assim com o governo. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo editorial. 9 horas eu estou aqui de volta com vocês, trazendo conteúdo relevante para vocês aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, te vejo lá.